Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. Aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Ô, Bigode, parceiro, mais cedo eu trouxe a notícia de que o América Mineiro estava de olho no Jean Davi, no atacante chileno, horroroso, né? No atacante chileno horroroso que o Pedrinho contratou lá no meio do ano. Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, é o trio parada dura, irmão. O trio contratou Jean Davi, tá? Porra, meu amigo, que é brincadeira. Mas vamos falar aqui da notícia que foi mais cedo. Eu trouxe para vocês que o Jean Davi e o Capasso interessavam ao América Mineiro, tá? Porém, o presidente do América Mineiro negou, tá? Negou qualquer interesse do clube nestes dois jogadores que, no caso, estão encostados no Vasco. O Vasco não parou, né, no mercado, eu já falei com vocês, o Vasco ainda busca alguns jogadores, algumas posições que ainda são carentes. A zaga ainda é carente, tá? O ataque ainda é carente, não tem nem reserva para o Verratti, cara. Na cabeça do treinador Carille, o Ryan não é reserva do Verratti. Pô, irmão, o Ryan, a melhor posição, quando o Ryan, tudo bem que o Ryan voltou do Sul-Americano muito bem, né? Em todas as partidas que ele entrou, ele jogou bem. Só que o Ryan, cara, joga melhor de centroavante. O Carille ainda não enxergou isso. Tô ficando bastante decepcionado com o trabalho de Fábio Carille no Vasco, tá? O Vasco tá de olho em atacante, tá de olho no atacante que é artilheiro do Campeonato Carioca, ao lado do Verratti e do Cano do Fluminense. É o atacante do Sampaio Corrêa, o Max. E é o seguinte, cara, o Vasco sondou o atleta, tá? Os dirigentes do Sampaio Corrêa confirmaram que o Vasco sondou, fez aquela sondagem, tá? Para saber quanto que é, quanto que não é. Já passaram valores, tá? É 500 mil pelo empréstimo. Se quiser só empréstimo, 500 mil. Se quiser levar o jogador em definitivo, aí, ó, já tem que pagar uma grana, tem que pagar 3 milhões de reais para ficar com 50% dos direitos econômicos do jogador, direitos econômicos do Max, tá? O Vasco fez só uma sondagem, saber valores, só que o presidente do Sampaio Corrêa disse que já tem uns 8 times da Série B interessados no atleta. Um deles, inclusive, é o Volta Redonda, tá? Volta Redonda tá de olho aí na contratação do Max. Cara, o Vasco demora muito, né? É muita sondagem, é muita lentidão. Aí vem outro clube, ó, e contrata. Né? O Max, falando a verdade para vocês, é uma aposta, mas é uma boa aposta, tá? É aquilo que eu já falei para vocês nos vídeos, se eu não me engano foi de ontem, tá? Cara, você pode colocar um garoto da base, você pode contratar apostas, mas você precisa ter um elenco mais encorpado para isso. Um elenco mais qualificado, coisa que infelizmente, meus amigos, o Vasco não tem, tá? O Vasco tá aí com esse elenco, vou te falar, tá tentando renovação do Ryan e do Léo Jardim, tá? Que encerram o contrato nesse final de ano, tá? No final de 2025 encerram o contrato. O Vasco tá tentando renovação dos dois. O Ryan ainda não assinou, Léo Jardim ainda não respondeu. Agora tem uma galera aí numa barca, meu amigo Payet, em maio vai vazar. Souza e Alex Teixeira, o contrato acaba, meu irmão. Se eu fosse o Pedrinho, chamava eles para conversar, mandava embora antes. Tem mais jogador, irmão. Tem De Luca, tem Capasso, tem Riquelme, contrata até o final do ano. Irmão, tem que botar para correr esses caras, é logo. O Vasco tá gastando dinheiro, cara, com jogadores que não servem. Jogadores que não servem. Olha só a quantidade, cara. Quantidade de jogador que eu falei aqui que não serve. O único que o Vasco quer ficar é o Coutinho. Tá, o Vasco vai renovar o contrato de empréstimo com o Aston Villa. O Aston Villa não quer, tá? O Aston Villa já viu, o Coutinho tá mal, cara, fisicamente. O Coutinho toda hora tá lesionado, toda hora lesão muscular. Então o Aston Villa, tranquilo, deve emprestar de novo o jogador pro Vasco. O Vasco vai fazer um jogo treino, tá? Contra o Maricá no próximo sábado. Vasco e Maricá no próximo sábado, inclusive. O diretor executivo de futebol do Vasco confirmou que vai fazer 2 jogos treinos, tá? 2 jogos treinos antes da estreia no Brasileirão. A estreia é só no dia 30 de março, 6h30 da tarde, contra o Santos em São Januário. Vai demorar essa
essa estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, tá? Então vai ter esses 2 joguinhos treinos aí, até pro Carille testar mais esse ataque, né? Os jogadores que chegaram agora, o Nuno Moreira, o Lloyd Augusto, o Garré, né? Testar eles, testar outro esquema tático. Tá na mão do Carille aí fazer algumas mudanças táticas de esquemas táticos nesse time, porque, meu amigo, o elenco, cara, o elenco ainda é fraco, tá? Mas é aquilo que eu falei, o Vasco ainda tenta achar oportunidades de mercado, tá? Se pintar uma oportunidade de mercado, o Vasco vai contratar, mas aí eu vou repetir, não é só aposta não, meu amigo. O Vasco precisa trazer jogadores qualificados, tá? Qualificados. Agora, irmão, atenção para essa notícia aqui, que ela é importantíssima, tá? Quem me falou isso de manhã foi o Caveira, tá? O Caveira, direto da Austrália, tá sempre acompanhando o Vasco, não faz vídeos mais com a gente, mas ele tá de olho no Vasco, continua, né, de olho no Vasco. Ele me trouxe o seguinte de manhã e eu fui buscar, tá? Até saiu no Globoesporte.com isso, tá? O Felipe Carregal, tá? Quem é Felipe Carregal? Cara, Felipe Carregal é o vice-presidente jurídico do Vasco. Ele deu uma entrevista na Vasco TV dizendo o seguinte, tá? Que o Vasco vai cobrar indenização da 777, tá? Que ele, inclusive, ele disse assim, o que eles fizeram na Vasco SAF é temerário, nós vamos correr atrás de indenização. Cara, eu que não sou nenhum burro, né? Não sou nenhum burro, nenhum bobinho, eu pensei o seguinte, junto com o Caveira, eu falei, pô, peraí, se o Vasco está correndo atrás de uma indenização com a 777, o Vasco nunca que vai parar para conversar com a 777, tá? Para vender o clube de novo. É por isso que o Vasco não chama a 777 para uma conversa junto com o investidor e arrumar logo a vida da Vasco SAF, vender de novo. Cara, e é por isso que ninguém fez proposta. Porque as pessoas sabem que o Vasco não vai chamar a 777 para conversar. E aí você pensa, você é um investidor cheio da grana, você pensa assim, pô, vou colocar dinheiro aqui, o clube já está falando que vai entrar na justiça e vai continuar na justiça pedindo a indenização do ex-parceiro. Pô, por que eu vou botar dinheiro nisso? Tá mó confusão, vai para a justiça ainda. Cara, tá óbvio por que ainda não tem proposta, tá? A diretoria tá querendo indenização da 777, tá? Colocou isso como prioridade do que resolver a vida do Vasco. Cara, ficou claro para mim isso, tá? Claro. Ah, Bigode, mas precisa de indenização. Irmão, pode ser que precise, tá? Mas o Vasco também precisa de um investidor, tá? E, pelo visto, não vai ter proposta tão cedo. Ah, proposta, esquece proposta, não vai ter proposta. Não vai ter proposta, porque o Vasco está esperando uma indenização da 777, tá? Então o Vasco está brigando com a 777, o Vasco não conversa com a 777, tá? O Vasco não vai trazer a 777 para uma conversa na mesa com o investidor, e o investidor não vai colocar proposta nenhuma numa situação dessa que ainda tem briga entre Vasco e 777. Irmão, investidor, infelizmente, esquece. Dá um desânimo do caramba, hein, irmão? Para não falar outra coisa, porque eu já fico pé da minha vida. Dá um desânimo do caramba, cara. Como é que o Vasco vai andar? Será que essa diretoria está achando que vai conseguir dar solução financeira, meu amigo? Cara, o cenário desse ano é assustador, tá? O cenário desse ano é assustador e eu queria saber a sua opinião, cara, sobre toda essa confusão envolvendo ainda aí a Vasco SAF. Deixa a sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo, se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!